Ok, torcedor bicolor, estamos de volta, né? Eu sou o MB, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal MB Paixão, né? Eu já vou desde já pedindo a você que curta o nosso canal, que deixe o seu like, lógico, né? Compartilhe, comente e se inscreva se você não for inscrito. Ao se inscrever, não esquece de ativar o sininho para as notificações, né? O canal MB Paixão está voltando com tudo, certo? Com tudo, para falar do maior clube da Amazônia, o maior campeão, né, da Amazônia, o maior clube do norte e centro-oeste do Brasil, o Papão da Curuzu, beleza? Temos atualizações aí na nossa promoção, né? Que eu vou já falar para vocês agora, sem mais delongas, né? Pessoal, nossa promoção continua com meta de 1.000 inscritos. Se até dezembro nós batermos essa meta, eu vou sortear a camisa New Black, certo? A camisa New Black do Papão da Curuzu, camisa essa que vai perdurar até 2026. Já a camisa 1 e 2, elas terão, né, o seu trabalho cumprido aí na última partida do Paysandu e não serão mais utilizadas, certo? É aí que vem a atualização. Se essa meta for para janeiro, né, com o lançamento do novo uniforme, a gente já vai sortear o novo uniforme para você, caso essa meta seja atingida até lá. Mas se você quer a New Black, essa meta tem que ser atingida até dezembro. E como participar? Se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comente, compartilhe com seus amigos, familiares e seja assíduo no canal, que aí nós escolheremos, né, um torcedor bicolor para receber essa camisa. Então vamos lá, pessoal, vamos bater essa meta e desde já eu queria agradecer a vocês, certo? Pela meta de 200 inscritos atingida, né? Nós hoje somos 223, se eu não me engano, inscritos até esse presente momento. E eu agradeço muito, até porque estava sem postar vídeos devido à COP30, né? Porque eu trabalho num órgão parceiro desse evento e infelizmente a demanda é muito grande, então eu não pude desde antes da COP, né, estar de forma regular aqui com vocês, mas estou voltando e agora teremos vídeo todos os dias. E do Papão da Curuzu, bora falar de treinador, bora falar de executivo de futebol, bora falar de possíveis saídas do Papão, na verdade saídas certas do Papão, né? Eu preciso comentar duas aqui com vocês, né, que não podem passar despercebidas, tá? E isso tudo depois da nossa vinheta, beleza? Tamo junto. Vamos lá, torcedor bicolor, estamos de volta, né? Sem mais enrolação, bora falar aqui do Papão da Curuzu, né? Bora falar do maior campeão da Amazônia, né? Vamos falar aqui do Papão, beleza? Primeira pauta aqui que eu tenho para falar para vocês é sobre o executivo de futebol do Paysandu, né? O executivo de futebol do Paysandu, que é meu xará, né? Já foi apresentado, inclusive, pela diretoria, certo? Mas eu não podia deixar de vir aqui nesse momento para dar minha opinião sobre a contratação desse executivo, né? O nome dele é Marcelo Santana, né? Meu xará, eu também chamo Marcelo, inclusive o nome MB é Marcelo Bruno, tá? Que é o meu nome, MB Paixão, beleza? O nome do canal, ok? Esse executivo de futebol, para mim, ele é assim uma boa contratação, um investimento do Paysandu, né? Até em se tratando do momento em que o Paysandu está. Assim, a gente olha o Paysandu hoje finalizando uma participação pífia, né? Uma participação vexatória na Série B, que não condiz com a história do Paysandu, né? Não condiz com o tamanho dessa camisa, né? Do que representa essa camisa do Norte, certo? Para você ter uma ideia, o Paysandu não só é o maior campeão da Série B, mas o Paysandu é a equipe do Norte que mais disputou a Série A, né? Se você for olhar todas as equipes paraenses ou do norte do estado, perdão, ou do norte, né, dos estados do norte do Brasil, você vai ver que o Paysandu é a equipe que mais disputou a Série A, né? Então, e é duas vezes campeão da Série B, isso se tratando de títulos brasileiros, de participações em campeonatos brasileiros. Então, hoje, o Paysandu foi rebaixado para a Série C,
E o Paysandu trazer um executivo de futebol, né, do cargo e elegância do Marcelo Santana é um excelente investimento. Eu vejo dessa maneira. Vocês sabem que eu sou um torcedor otimista, né? Vocês sabem que eu sou um torcedor otimista e eu vejo que esse investimento ele merece os parabéns dessa diretoria. Agora, existe aquele pesar, né? Existe aquele porém, existe aquele parêntese, vamos dizer, que é, vamos falar um pouco do currículo aqui. Para mim voltar para o parêntese, eu preciso falar do currículo do Marcelo Santana, tá? O Marcelo Santana, ele foi ex-presidente, ele é, na verdade, ex-presidente, ele foi presidente do Bahia, né? Ele trabalhou em duas SAFs que estavam dando muito certo, mas que depois tiveram seus momentos de declínio, né? Que foi a SAF do América de Natal, tá? A SAF do América de Natal e em seguida a SAF do Vasco da Gama, né? Que inclusive a SAF do Vasco foi uma SAF muito polêmica, certo? Muito polêmica. O que gerou, né? O que gerou ali muitas dissidências, brigas entre presidência e SAF e assim vai. E em um determinado momento o Marcelo Santana estava presente nesse Vasco da Gama aí de SAF. O detalhe importante, né, é que quando o Marcelo Santana foi presidente do Bahia, ele preparou o terreno, né, para que o Bahia se tornasse uma SAF. Né? E a gente vê que a SAF do Bahia é a SAF relacionada a um dos grupos de futebol mais vitoriosos da atualidade, que é o grupo City, né? Como vocês sabem, é o grupo que está ali junto com equipes francesas, né? É o grupo que está ali à frente do Manchester City, né? E que agora, né, é dona da SAF do Bahia, né? Então, a visão dele de SAF é uma boa visão de SAF, né? Apesar do América de Natal não ter alcançado o que era proposto pela SAF e o Vasco ter oscilado no momento de SAF, né? Eu acho que o exemplo de SAF que ocorre no Bahia hoje tem o dedo do Marcelo Santana. E nós vimos aí o Roger falar muito de SAF no final dessa campanha, né, desastrosa do Paysandu na Série B. Então eu vejo que esses interesses eles podem casar, né? Os interesses, pessoal, mas as metodologias podem ser diferentes. Então ele vem meio que para não só arrumar a casa no Paysandu, no que diz respeito ao departamento de futebol, assim como veio o Alberto Maia, mas ele vem também para colocar um pouco de juízo na cabeça do Roger. Né? Porque experiência com SAF esse cara tem. Experiências de clubes que deram certo e de clubes que não foram tão bem assim e de clubes que deram errado, né? Entendeu? Então é isso que eu quero chamar a atenção. Então, para mim, o Paysandu com um profissional desse, de um know-how desse, tem todas as condições de botar e ajudar o Paysandu a entrar nos trilhos. Porque a gente viu um pouco a casa, né? Na verdade, bastante, né? A casa, a Curuzu, vamos dizer assim, desarrumada, sem rumo, né? O que fez com que o Paysandu ficasse nessa campanha aí, brigando para sair da lanterna. Não foi nem brigando para sair da zona do rebaixamento, mas brigando para sair da lanterna e a gente viu que não conseguiu, né? Não conseguiu, tá? Então eu acho importante, né? Que você tenha ali uma certa mudança, né, nesse departamento. E teve a saída do Frontini, né, que a gente sabia que ainda não tinha experiência suficiente para comandar um time gigante como o Paysandu. Então eu vejo, né, que o Marcelo Santana, agora sim vindo para o parêntese que eu estava me referindo, o Marcelo Santana ele tem experiência suficiente para arrumar a casa, né? E é o que no momento o Paysandu precisa, tá? Então eu vejo que é uma experiência não só de CEO, não só de executivo de futebol, mas sim de presidente, né? Que ali vai estar com o Roger Aguilera, que é um presidente jovem, né? Que está tendo a sua primeira experiência como presidente no comando do Paysandu. E a gente viu que isso não deu muito certo.
né? Teve suas glórias, teve, né? Foi campeão da Copa Verde, pentacampeão, né? Um título merecido, buscado na garra, às vezes nem tanto na qualidade do futebol, mas buscado ali na garra, né? E aí a gente tem essa situação agora de um ex-presidente que é o presidente de um clube grande, como o Bahia, né? Um clube do mesmo patamar que o Paysandu, né? Do mesmo patamar do Paysandu. Eu sei que tem muito torcedor da Cadela de Peruca aí que vai vir aqui depois, vai assistir meu vídeo e vai dizer que eu tô exagerando, que o Paysandu não é do mesmo patamar do Bahia. E é. A gente não tem culpa da Cadela de Peruca ser um time minúsculo, que não pode ser comparado com nenhum time grande do Brasil. Então a gente não tem culpa disso. Na verdade a gente tem, né? Porque a gente deu muita porrada em vocês. Mas enfim, né? Diretamente a gente não tem, tá? Só existe o derrotado porque tem um vencedor, né? E a gente não tem culpa se o Paysandu é mais vezes vencedor do que a Cadela de Peruca. Beleza? Então bora pra frente, né? Bora falar agora aqui, né, de alguns possíveis treinadores para o Papão da Curuzu, né? Eu vou levantar 3 nomes aqui porque foram nomes muito ventilados pela comissão técnica do Alves Celeste Paraense, né, do maior campeão da Amazônia. Primeiro é o Cláudio Tencati, né? Eu coloquei o nome dele aqui na minha pauta, né? Por quê? Porque o Paysandu teve interesse nesse treinador, porém esse treinador ele não aceitou ouvir as propostas do Paysandu. Disse um não gigantesco pro Bicola, né? Tudo bem? Mas para mim o Paysandu não deve ficar muito o Paysandu não deve ficar muito vamos dizer assim, chateado com essa negativa desse treinador, porque para mim ele é um treinador emergente, um treinador mediano, certo? Que para uma Série C talvez fosse até de bom tamanho, vamos dizer assim, né, para comandar o Papão numa Série C. Mas eu vejo que é um treinador que está buscando visibilidade, né? Por isso ele deu a negativa para o Paysandu, porque eu tenho certeza que ele conhece a torcida. Ele conhece os feitos do Paysandu na história, até porque o Brasil inteiro conhece, né? E ele sabe o quão grande o Paysandu é. Porém, o Paysandu está na Série C. E como ele é um técnico emergente, um técnico mediano, ele busca visibilidade, ele está buscando seu lugar ao sol, ele acha que o Paysandu não é um bom caminho para isso. Então eu até entendo a negativa, né? Porém, ele se engana. Porque quando ele treina um time de massa como o Paysandu, ele vai ver que mesmo o Paysandu na Série C, o Paysandu arrasta multidões. O Paysandu arrasta uma paixão. O Paysandu carrega um legado de ser o maior clube da Amazônia. O clube com o maior número de títulos, né, do norte do Brasil e do centro-oeste, tá? E do centro-oeste. Beleza? Então eu falo isso sem medo nenhum de errar. Quem perde é ele, não é o Paysandu. Tá certo? Vamos para o próximo nome, né? O próximo nome, eu queria até falar ele primeiro aqui, né, na minha ordem, que é o Rogério Correia, né? O Rogério Correia, que foi treinador do Volta Redonda, certo? Ele foi treinador do Volta Redonda e esse nome ele foi veiculado pela imprensa, né? Ele foi veiculado pela imprensa e a diretoria do Paysandu, junto com, né, os seus conselheiros ali, a sua comissão, né, descartou a tentativa, né, o interesse do Paysandu nesse treinador. Porém, né, atualmente, né, esse nome voltou a ganhar força, né? Mas no que diz respeito à diretoria, ela tinha descartado o nome desse treinador. Eu particularmente não gosto do nome, né? Eu particularmente, dando minha opinião agora, né? Quando digo eu, Marcelo, eu, MB, né? Eu não gosto, né, desse nome. Para mim, o Paysandu merece, o Paysandu necessita, tá? O Paysandu necessita de um nome mais forte, um nome de mais imponência, um nome de mais, como eu costumo dizer, carbo e elegância, né? Um nome de mais know-how, né? Para reestruturar junto com
executivo de futebol, comissão de futebol, presidência, né, junto, para caminhar junto, para ter o mesmo poder que, por exemplo, Alberto Maia vai ter, né, que o próprio Rogério Aguilera vai ter e que o próprio Marcelo Santana terá no comando do Paysandu, no comando das tratativas do futebol do Paysandu. Então esse treinador tem que ser um treinador que venha para fazer a diferença, para pegar aquele jogador que, por exemplo, vai permanecer dessa temporada ruim e ele possa ter uma visão completamente do seu próprio futebol na mão desse treinador. E não pegar de novo, como eu falei nos meus vídeos anteriores, 6 por meia dúzia. Porque 6 por meia dúzia a gente já está cansado. A gente já está cansado de trocar 6 por meia dúzia. Então, inclusive, depois do terceiro nome que eu vou falar aqui, eu vou dar minha opinião a respeito da contratação de um treinador para o Paysandu. Perfeito? Bora falar agora do outro treinador, né, que é o treinador do Novo Horizontino, né, o Edson Moreira, né, o Edson Moreira, acho que é esse o nome dele, né, é um treinador que, para mim, fez até um bom trabalho, né, no Novo Horizontino, porém, a gente não sabe se vem, porque como o técnico fez um bom trabalho no Novo Horizontino, ele pode ter mercado na Série B, né? E quando você traz um técnico de mercado na Série B, você traz um treinador desse para uma Série C, você corre o risco de a qualquer momento um clube se interessar pelo cara e tirar ele da equipe da Série C no meio do trabalho. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Cadela de Peruca, quando o Paulista lá, né, o Caio Paulista, se eu não me engano, que muita gente está até ventilando ele nos bastidores do Paysandu, a gente vai falar disso em outro momento, né, foi... despertou o interesse do esporte, o esporte veio aqui e tirou ele da Cadela de Peruca, né? E a Cadela de Peruca trouxe o português, que na visão deles não deu certo, né? Na visão deles lá não deu certo, acabou sendo substituído pelo Guto Ferreira, né? Então, assim, eu vejo essa problemática, né, na contratação do Edson Moreira. Por quê? Porque vamos supor que ele está fazendo um bom trabalho no Paysandu. Primeiras rodadas da Série C. Aí uma equipe que está precisando de um treinador diferenciado, ou então de um treinador que vive um bom momento na Série B, chama o cara, ele não vai recusar. Eu tenho certeza que ele não vai recusar esse interesse. Então meu medo é esse com relação ao Anderson Moreira. Porém também o esquema tático do Anderson Moreira é um esquema tático muito parecido, né? Muito parecido com o que a gente viu do Luizinho Lopes, né? Que é um time organizado, teoricamente organizado atrás. Tá certo que o Luizinho Lopes não deu certo aqui, mas eles são muito parecidos taticamente, né? Onde ele costuma organizar o time atrás, a defesa e a volância ali, mas do meio para frente, não sei se isso também é falta de material humano, né? Carência de jogadores, mas do meio para frente deixa a desejar. Então eu acho que o Paysandu tem que focar num treinador que melhore o time do meio para frente, né? Porque para mim, na minha visão de futebol, a melhor defesa é o ataque. Se você tá com a bola no campo de ataque, dificilmente você vai sofrer gols, dificilmente a sua defesa será incomodada. Por isso que existe aquele padrão de jogo de toque de bola, onde quando você mantém a posse de bola, você consegue, né, segurar o ímpeto do seu adversário. E se você consegue fazer gols, você consegue também sair com a vitória e não só empatando, como a gente viu aí a campanha do Novo Horizontino, certo? Que muitas das vezes jogos que era para vencer, não vencia e acabava empatando e foi caindo, até que saiu do G4 e está lutando agora, né? Estava lutando e agora não tem mais chance de acesso. Tudo bem? Tá certinho? Então esses três treinadores aí que a gente tem que falar, né, nesse momento, né? Nesse momento, tá? Bora falar um pouco da minha opinião a respeito, né, da contratação de um treinador. Falei um pouco agora do que eu acho
quando eu falei do terceiro nome aí, do Edson Moreira. Mas eu creio que o Paysandu precisa ir no mercado atrás de um treinador que possa trabalhar os jogadores, né, da base, né, porque o Paysandu tem uma boa safra nas mãos aí, né. Esses jogadores, eles são ativos do clube, ou seja, se eles forem bem, né, nos campeonatos, eles podem ser vendidos e gerarem renda, né, para o Papão da Curuzu, já que o Paysandu precisa melhorar os seus cofres para investir na Série B, né, na Série C, perdão, né, e buscar o acesso para a Série B, tá? Então eu acho que esse treinador ele tem que ter um perfil de trabalhar com jogadores da base, certo? Ele tem que ter um perfil de jogar para frente, não descuidando da defesa, é claro, mas jogar para frente, buscar sempre o jogo vitorioso, sempre vencer as partidas, sempre ganhar 3 pontos, né? Na minha visão, o treinador tem que ter esse perfil para treinar o Paysandu, já que o Paysandu precisa de acesso e o Paysandu precisa de acesso para a Série B e o Paysandu precisa manter a hegemonia no Campeonato Paraense, né? A gente precisa ser campeão novamente do Campeonato Paraense. E ainda tem essa Copa Verde aí que será modificada para o ano de 2026. A gente já tem vídeo no canal falando sobre isso, tá? Um outro perfil que tem que ter nesse treinador é ser um treinador de perfil tático flexível, né? Que não seja aquele treinador que fica insistindo em um modelo tático que quando não dá certo, né, ele não tem para onde correr. Tem que ser um treinador com repertório, tem que ser um treinador que seja capaz de mudar a história do jogo em uma mexida, né? Então eu acho que o Paysandu tem que ter muita perícia, né, para buscar esse treinador, né, para buscar essa pessoa, esse perfil que eu falei aqui, né, no mercado, perfeito? Então eu acho que nós temos que caminhar assim, né? Eu espero que o executivo de futebol, o Marcelo Santana, que ele seja, né, peça-chave, peça fundamental nessa contratação, nessa busca por esse treinador, porque nós vimos passar pelo Bahia treinadores, né, diferenciados, né? Treinadores diferenciados. Nós vemos lá hoje o Rogério Ceni, né, que tem feito N coisas, não só pelo Bahia, mas fez pelo Fortaleza, né? Foi um dos grandes responsáveis pela mudança de patamar do Fortaleza, né? E depois vimos o Vojvoda. Eu acho que o Paysandu tem que ir nessa linha. Não estou dizendo que tem que trazer Vojvoda, é muito caro, a gente sabe da realidade do Paysandu. Não estou dizendo que tem que trazer o Rogério Ceni, não. Eu estou dizendo que tem que trazer um treinador nesse perfil, um treinador dessa linha. Pô, vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo. Alex, né, que estava treinando o Operário, né, o Alex, né. Outro exemplo que eu vou dar para vocês, um treinador que argentino, por exemplo, eu não me recordo o nome dele agora, mas no próximo vídeo eu vou trazer o nome desse cara para que vocês possam analisar, né, junto comigo e colocar nos comentários aí. E nesse momento eu vou te pedindo para ti, se não for inscrito no canal, te inscreve, ativa o sininho para as notificações, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que o canal cresça. Quando a gente atingir 1000 inscritos, eu vou estar sorteando uma camisa do Paysandu, ou a nova de 2026 ou a New Black, né, de 2025, dependendo aí do momento em que a gente atinja esses 1000 inscritos. Se você quer a New Black, te esforça aí para se atingir agora até o Natal, até dezembro. Se ficar para janeiro, vai ser a nova camisa número 1, depois do seu lançamento. Aí a gente ainda não sabe como será essa camisa, mas a gente já garante que será sorteada aqui no canal. Beleza? Bora falar de saídas do Paysandu. Não que essas saídas sejam recentes, né? A gente já sabia dessas saídas, mas como eu não estava gravando o vídeo, eu preciso dar minha opinião sobre esses dois jogadores que estão deixando, né, que vão deixar o Paysandu, beleza? O primeiro nome que eu queria falar é o Brian Borges, né? O Brian Borges, que para mim já vai tarde, né? Um jogador de mediano para ruim, né? Um verdadeiro bagre, é o que eu acho, né? E ele mostrou isso na última partida contra o Amazonas, né? Fez um gol sem querer, na minha visão, chutou por chutar e a bola entrou.
E na minha visão também, na hora de bater um pênalti e se consagrar, pipocou, fez merda, isolou a bola, né? Podendo trazer aí nossa sexta vitória na competição, né? Ele fez aquela cagada de jogar a bola para fora da Curuzu, certo? Para mim já vai tarde, né? Qual é a situação da saída do Brian, né? A gente sabe que o Hélio dos Anjos, que foi quem indicou o Brian para o Paysandu, já tinha treinado o Brian no Náutico, né? Ele subiu com o Náutico para a Série B, né? Estava disputando a Série C e conseguiu o acesso aí com o Náutico, beleza? Então, se apropriando do momento do Paysandu de descida para a Série C, eu tenho certeza que o Brian prefere disputar a Série B do que a Série C. Ele indicou o Brian para o Náutico, né? E ele tem interesse em trabalhar novamente com o jogador no Náutico. Então, provavelmente, né, o Hélio dos Anjos terá esse jogador para 2026. E para mim já vai tarde, tá? As pipocadas, as raivas que esse cara me fez passar com passes errados, né? Perdendo divididas, não correndo, deixando a desejar na hora que o adversário vai cruzar, né? Permitindo o cruzamento dos adversários, né? Para dentro da área do Paysandu. Então, perdendo aquele pênalti da forma como ele perdeu, displicente, sem compromisso com o time. Esse Brian, eu quero longe do Paysandu. Esse Brian, por mim, já vai tarde, certo? Já vai muito tarde. E pra gente finalizar, eu preciso falar de um jogador aqui que vai ser polêmico, que eu vou dizer, tá? Vai ser polêmico, né? Que é o Diogo Oliveira, né? Eu não sei ainda o destino do Diogo, né? Porém, ele não ficará no Paysandu, né? Terá o seu contrato rescindido, né? O seu contrato finalizado, vou falar assim, né? E o Diogo, na minha visão, começou muito bem, né? Ele veio para o Paysandu, fez seu primeiro gol no Repá, né? No Mangueirão, né? Fez aí pela Série B 6 gols com a camisa do Paysandu. Durante muito tempo foi nosso principal artilheiro depois da saída do Nicolas, né? E assim, pessoal, mas depois caiu num marasmo, depois daquele jogo, né, contra o Volta Redonda, que ele perdeu aquele gol de cara, né? E o Paysandu perdeu o jogo, né? De virada, uma virada incrível que o Paysandu sofreu. A situação do Diogo Oliveira só desandou no Paysandu. Ele teve problemas psicológicos, teve problemas físicos, teve problema de entrosamento, mas teve ali também seus momentos junto com o Garcês ali, né? Numa boa atuação, em algumas boas atuações. De certo é que o Diogo Oliveira não fica no Paysandu, tá? Para o ano de 2026, né? Tinha gente que especulava ele em alguns clubes da Série B ou até da Série A. Não sei para onde ele vai, né? Não estou atualizado sobre o destino dele. Mas o Diogo do final do campeonato eu não quero, né? O Diogo que ficou no departamento médico e não sabia se jogava, com crise de labirintite. Esse Diogo aí eu não quero. E eu não quero. Não é porque eu seja um cara desumano. Não, não é isso não. Ah, tu só quer o cara que renda? Cara, eu quero vencer, né? Eu quero que o Paysandu vença, certo? E por mais que o cara seja gente boa, né? Eu não tenho nada contra a pessoa, né? Do Diogo. Ele para mim é uma boa pessoa. Tem a família, né? Bebê novinho agora que nasceu, né? Inclusive no gol contra o Remo, né? Quando a galera de Peruca botou a bola ali debaixo da blusa, né? Em alusão à gravidez da esposa, né? Então, como pessoa, não tenho o que falar dele, mas até como jogador. Mas o Paysandu precisa daquele jogador das primeiras 10 partidas, né? O Paysandu precisa daquele jogador que tenha vontade de vencer, que tenha controle emocional. O Paysandu não precisa do Diogo do final do campeonato, que não ajudou a gente em nada, né? Fez com que a gente gastasse um dinheiro e, infelizmente, né, não rendesse mais, não conseguisse entregar mais o que a gente precisava. Então esse jogo aí a gente não precisa, certo? Mas eu fico triste porque poderia ter sido uma história diferente e não foi, né? Poderia ter sido diferente, poderia estar aí renovando com o Paysandu, mas qualidade eu sei que ele tem, porém, né, a gente não deu sorte no final do campeonato com esse atleta, tá? Então é isso, né? Eu vou ficando por aqui.
tá? O vídeo de retorno do canal MB Paixão é esse, né? Eu espero que todos gostem, deixem o like, né? Que a gente vem firme e forte para esse fim de ano aí com vocês, com vídeos todos os dias, tá? A gente vai voltar a ser parceiros diários de vocês, torcedores do Bicola, tá beleza? Tamo junto, eu vou ficando por aqui, fui!